Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem fazer coisas que deixam outros paralisados? Por que elas conseguem falar em público, tomar decisões difíceis ou confrontar situações que a maioria evita? A resposta pode te surpreender. Não é porque elas não sentem medo, é porque elas descobriram algo que os antigos estoicos sabiam há mais de 2000 anos. Hoje, você vai descobrir o segredo da coragem verdadeira, aquela que não depende de sentimentos, mas de algo muito mais profundo e poderoso. Você vai aprender a diferença entre coragem falsa e coragem real. E mais importante, vai saber exatamente como desenvolver essa virtude na sua vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enfrenta seus medos, porque o medo paralisa, a coragem atravessa. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Todo mundo sente medo. Medo de falhar, medo de rejeição, medo do julgamento, medo de não ser bom o suficiente. Mas observe ao seu redor e você vai perceber algo interessante. Só alguns têm coragem de agir mesmo assim. Essas pessoas não são especiais por natureza. Elas simplesmente entenderam algo fundamental sobre a natureza humana. Coragem estoica não é emocional. Não é um sentimento que você espera chegar. É um posicionamento interior. Um compromisso inabalável com o que precisa ser feito, mesmo que tudo em você queira recuar. É uma decisão racional, baseada em princípios, não em impulsos. Os estoicos da antiguidade enfrentavam guerras, perseguições políticas, exílios e perdas devastadoras. Eles não faziam isso porque eram insensíveis ao medo. Faziam porque desenvolveram uma compreensão profunda sobre o que realmente importa na vida. Eles sabiam que a coragem não é sobre não sentir medo, mas sobre agir corretamente apesar dele. E hoje, vamos treinar essa virtude como os estoicos faziam, com presença, clareza e ação real. Você vai descobrir que coragem não é um dom raro, mas uma habilidade que pode ser cultivada. Vai aprender que o medo não é seu inimigo, mas pode ser seu professor. E mais importante, vai entender que a vida que você realmente quer está do outro lado do medo. O medo não grita, ele sussurra, ele é sutil, persuasivo, convincente. Ele vem com argumentos aparentemente racionais. E se não der certo? E se você se expor demais? E se rirem de você? E se você fracassar publicamente? Ele se disfarça de prudência, de sabedoria, de proteção. O resultado é sempre o mesmo: paralisia, procrastinação, vida adiada. A maioria das pessoas não vive o que quer por medo. Não perseguem seus sonhos por medo. Não expressam seus sentimentos por medo. Não tomam decisões importantes por medo. Elas ficam presas em vidas que não as satisfazem, mas que pelo menos são previsíveis. O medo é um mecanismo de sobrevivência que evoluiu para nos proteger de perigos reais. Quando nossos ancestrais enfrentavam predadores, o medo os mantinha vivos. Mas no mundo moderno, esse mesmo sistema está sendo ativado por ameaças imaginárias. Nosso cérebro não consegue distinguir entre um leão real e a possibilidade de ser rejeitado em uma apresentação. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Eles viam o medo como um teste, não como um obstáculo. Um teste da sua capacidade de agir de acordo com a razão, não com a emoção. Um teste da sua determinação em fazer o que é certo, independentemente do desconforto. O princípio estoico fundamental aqui é a dicotomia do controle. Você não controla se vai sentir medo. Isso é uma reação automática do seu sistema nervoso. Mas você controla completamente como vai responder a esse medo. Você pode se render a ele ou pode escolher agir apesar dele. Se você foge do medo, ele cresce. Se você alimenta os e se negativos, eles se multiplicam. Se você evita situações desconfortáveis, sua zona de conforto te aprisiona. A coragem é como um músculo que atrofia quando não é usado.
Mas se você enfrenta o medo, algo mágico acontece. Você percebe que ele era maior na sua imaginação do que na realidade. Você descobre que pode funcionar mesmo no desconforto. Você entende que sobreviver ao desconforto é possível. O medo é uma sombra. Cresce quando você recua, desaparece quando você caminha em direção à luz. A coragem não é a ausência dessa sombra. É a escolha de caminhar em direção à luz, mesmo quando a sombra parece ameaçadora. É entender que a sombra não pode te machucar, mas a paralisia pode te custar a vida que você realmente quer viver. Aqui está um dos maiores enganos sobre coragem: a ideia de que você precisa se sentir confiante antes de agir. As pessoas ficam esperando o momento em que vão se sentir prontas, corajosas, confiantes, mas esse momento nunca chega. Por quê? Porque coragem não é um sentimento. O estoico não espera se sentir confiante. Ele age com base no que é certo. Coragem é racional, é fundamentada. Ela surge da compreensão clara de que algumas coisas precisam ser feitas, independentemente dos nossos sentimentos sobre elas. Pense nos pais que trabalham em empregos que não gostam para sustentar a família. Eles não se sentem motivados todas as manhãs, mas eles agem porque sabem que é necessário. Pense nos médicos que operam pacientes em estado crítico. Eles não se sentem confiantes sobre o resultado, mas eles agem porque é seu dever. A coragem estoica funciona da mesma forma. Ela não depende de inspiração ou de sentimentos positivos. Ela depende de uma decisão clara sobre o que é importante e do compromisso de agir de acordo com essa decisão. Os estoicos acreditavam que nossas ações definem nosso caráter, não nossos sentimentos. Você pode estar com medo e ainda assim ser corajoso. Você pode estar inseguro e ainda assim ser determinado. Você pode estar desconfortável e ainda assim fazer o que precisa ser feito. Essa é uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Você não precisa esperar se sentir diferente para agir diferente. Você pode agir diferente mesmo se sentindo da mesma forma. Na verdade, é exatamente isso que vai fazer você se sentir diferente. Agir apesar do medo é a prova de que você domina sua mente, não o contrário. É a demonstração de que você é maior que suas emoções. É a evidência de que você pode escolher seus comportamentos independentemente dos seus sentimentos. A coragem estoica não é impulsiva. Ela não é uma explosão emocional de bravura, mas é deliberada, é pensada, é resultado de reflexão e decisão consciente. Ela pergunta: isso precisa ser feito? Se a resposta for sim, o estoico vai. Não porque se sente bem com isso, mas porque sabe que é necessário. Essa distinção é crucial. Coragem impulsiva pode levar a ações irresponsáveis. Coragem estoica leva a ações responsáveis. Coragem impulsiva é sobre provar algo para os outros. Coragem estoica é sobre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Os estoicos desenvolviam essa coragem através da prática diária. Eles não esperavam grandes momentos heróicos. Eles treinavam coragem em pequenas decisões do dia a dia, falando a verdade quando era desconfortável, defendendo seus princípios quando era inconveniente, fazendo o que era certo quando era custoso. Uma das maiores ilusões sobre coragem é que ela precisa ser dramática, que precisa ser épica, que precisa ser notada. Filmes e livros nos deram essa impressão de que coragem é sobre momentos heróicos, decisões monumentais, ações que mudam o mundo. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais poderosa. Coragem não é um ato épico, é uma decisão diária. É uma série de pequenas escolhas que, acumuladas, definem quem você é. Ter uma conversa difícil, defender o que é certo quando todos discordam, dizer não quando todos esperam que você diga sim, assumir riscos calculados com honra, manter sua palavra mesmo quando é inconveniente.
Persistir quando é mais fácil desistir. Coragem é construída em silêncio, em passos pequenos, na firmeza de continuar mesmo em dúvida. É como construir um músculo. Você não consegue levantar 100 quilos no primeiro dia. Você começa com o que consegue e vai aumentando gradualmente. O covarde espera a garantia. Quer saber o resultado antes de agir. Quer certeza absoluta antes de se mover. Mas a vida não oferece garantias. A vida oferece probabilidades, possibilidades, oportunidades. E essas oportunidades não esperam. O corajoso anda com responsabilidade. Ele avalia os riscos, considera as consequências, mas não se paralisa esperando certeza absoluta. Ele entende que a inação também é uma escolha, que esperar demais é uma forma de escolher. Os estoicos tinham um conceito chamado memento mori, lembrar-se da morte, não para serem mórbidos, mas para lembrarem que o tempo é limitado, que não temos todos os dias do mundo para tomar decisões importantes, que cada dia adiado é um dia perdido. Essa consciência da mortalidade não os deixava imprudentes, pelo contrário, os deixava mais focados, mais claros sobre o que realmente importa, mais dispostos a agir em direção ao que é significativo. Falar em público, começar um projeto, sair de um lugar que te enfraquece, tudo começa com um ato pequeno, não com heroísmo. Você não precisa fazer um discurso para 1000 pessoas. Comece falando para 5. Você não precisa começar uma empresa do zero. Comece com um projeto paralelo. Você não precisa sair do emprego amanhã. Comece aplicando para outras vagas. A coragem estoica é prática. É sobre encontrar o próximo passo e dar esse passo. É sobre fazer o que está ao seu alcance hoje, não sobre sonhar com grandes mudanças futuras. Existe uma diferença fundamental entre coragem e imprudência. Coragem é a ação apesar do medo, baseada em princípios. Imprudência é ação sem considerar as consequências. Coragem é sobre fazer o que é certo. Imprudência é sobre fazer o que é fácil ou o que dá prazer imediato. Os estoicos cultivavam a virtude da prudência junto com a coragem. Eles eram corajosos, mas não imprudentes. Eram determinados, mas não impulsivos. Eram firmes, mas não teimosos. Tem uma verdade sobre coragem que poucas pessoas querem ouvir. O medo vai estar lá, sempre. Não importa quão corajoso você se torne, não importa quantas vezes você enfrente seus medos, novos medos vão aparecer, novos desafios vão surgir, novas situações desconfortáveis vão se apresentar. Isso não é uma falha sua. Isso não significa que você não está progredindo. Isso é parte da condição humana. Nós somos seres que sentem medo. É assim que fomos projetados. É assim que sobrevivemos como espécie. O estoico não tenta eliminar o medo. Ele aprende a carregá-lo. Ele entende que medo e coragem podem coexistir. Que você pode estar com medo e ainda assim ser corajoso. Que você pode estar inseguro e ainda assim ser determinado. Coragem não é sobre não sentir medo. É sobre não deixar o medo decidir por você. É sobre sentir o medo e escolher agir de acordo com seus valores, não de acordo com seus medos. Essa é uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Você não precisa esperar o medo ir embora para ser corajoso. Você pode ser corajoso agora, com o medo presente. Você pode funcionar com desconforto. Você pode agir mesmo inseguro. Convivência com o desconforto é uma habilidade. Como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida. Os estoicos praticavam deliberadamente situações desconfortáveis para fortalecer essa capacidade. Eles se expunham voluntariamente a pequenos desconfortos para se prepararem para grandes desafios. Medo não é sinal de fraqueza. Todo mundo sente medo. Pessoas corajosas sentem medo. Pessoas bem-sucedidas sentem medo. Pessoas admiráveis sentem medo. A diferença não está na ausência do medo, mas na resposta ao medo. Fraqueza é deixar o medo decidir por você.
é permitir que o medo limite suas escolhas. É usar o medo como desculpa para não agir. É preferir a segurança da inação ao risco da ação. As pessoas mais fortes que você conhece também sentem medo. Elas também têm dúvidas. Elas também enfrentam incertezas. A diferença é que elas agem mesmo assim. Elas não esperam se sentir confiantes. Elas não esperam ter certeza absoluta. Elas agem porque sabem que é necessário. Isso é coragem real, não é a ausência de medo. É a presença de determinação apesar do medo. É a capacidade de funcionar mesmo desconfortável. É a escolha de agir baseado em princípios, não em sentimentos. Os estoicos tinham uma frase: o sábio não é aquele que não sente medo, mas aquele que age corretamente apesar do medo. Essa é uma das distinções mais importantes entre sabedoria e ignorância. Ignorância é pensar que você precisa se sentir diferente para agir diferente. Sabedoria é entender que você pode agir diferente mesmo se sentindo da mesma forma. O medo, quando bem compreendido, pode ser até útil. Ele nos mantém alertas, ele nos faz considerar riscos, ele nos lembra que certas situações precisam de atenção. O problema não é sentir medo, o problema é ser controlado pelo medo. Coragem é uma prática, não um talento. Não é algo que você nasce com ou sem. É algo que você desenvolve através de ações repetidas. É como qualquer habilidade, melhora com a prática. Os estoicos viam as virtudes como habilidades que precisavam ser treinadas. Eles não acreditavam que as pessoas eram naturalmente corajosas ou covardes. Eles acreditavam que as pessoas se tornavam corajosas através de atos de coragem, que se tornavam sábias através de decisões sábias, que se tornavam virtuosas através de práticas virtuosas. A coragem estoica é desenvolvida através de exercícios específicos. Não são exercícios físicos, mas exercícios mentais e práticos. São formas de treinar sua capacidade de agir apesar do desconforto. Como exercício, faça uma coisa desconfortável por dia. Não precisa ser grande. Pode ser pequena. Falar com um estranho. Fazer uma pergunta em uma reunião. Defender uma opinião diferente. Experimentar algo novo. O objetivo não é o resultado específico, mas o fortalecimento da sua capacidade de agir apesar do desconforto. Ou você pode questionar os "e se?" com "e daí?" Quando sua mente começar a criar cenários negativos, responda com realismo. E se não der certo? E daí? Você vai aprender. E se rejeitarem você? E daí? Você vai encontrar outras oportunidades. E se você fracassar? E daí? Você vai tentar de novo. Este exercício treina sua capacidade de ver que as consequências raramente são tão devastadoras quanto imaginamos. Um outro exercício é escrever o que você mais teme e enfrentar aos poucos. Medo tem poder quando fica no escuro. Quando você o traz para a luz, quando você o define claramente, ele perde parte do seu poder. Escreva seus medos específicos. Depois, divida-os em partes menores. Depois, enfrente uma parte pequena por vez. Você pode também definir ações que você tomaria se não estivesse com medo. Imagine que o medo não existisse. O que você faria? Que conversa teria? Que decisão tomaria? Que risco assumiria? Depois, escolha uma dessas ações e faça mesmo com medo. Isso treina sua capacidade de agir baseado em valores, não em sentimentos. Por último, repita para si mesmo: eu não preciso eliminar o medo. Preciso atravessá-lo. Essa afirmação reconstrói sua relação com o medo. Em vez de vê-lo como algo que precisa ser eliminado, você o vê como algo que pode ser atravessado. Em vez de esperar que ele vá embora, você desenvolve a capacidade de funcionar com ele presente. Os estoicos também praticavam a visualização negativa.
Imaginavam-se enfrentando adversidades, perdendo coisas importantes, enfrentando situações difíceis, não para serem pessimistas, mas para se prepararem mentalmente, para desenvolverem a capacidade de lidar com dificuldades. Essa prática os tornava mais resilientes, mais preparados, mais capazes de lidar com crises quando elas chegavam. Eles não ficavam surpresos com dificuldades porque já tinham se preparado mentalmente para elas. A coragem verdadeira é desenvolvida na privacidade, nas pequenas decisões que ninguém vê, nas escolhas diárias que definem seu caráter, nas práticas consistentes que fortalecem sua capacidade de agir corretamente. Você não precisa de reconhecimento público para ser corajoso. Você não precisa de uma plateia para praticar coragem. Você só precisa de decisão, de compromisso, de consistência. A vida não espera você parar de sentir medo. Ela recompensa quem age mesmo com medo. Ela premia quem escolhe princípios sobre sentimentos. Ela favorece quem entende que coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Você descobriu hoje que coragem é uma habilidade que pode ser treinada, que medo é um companheiro permanente, não um inimigo a ser eliminado, que pequenas ações diárias constroem grandes transformações, que você não precisa se sentir diferente para agir diferente. Os estoicos nos ensinaram que nossas ações definem nosso caráter, que somos o que fazemos repetidamente, que coragem não é sobre momentos heróicos, mas sobre decisões consistentes. E você? Vai continuar esperando se sentir pronto? Vai continuar se escondendo atrás de desculpas? Vai continuar adiando a vida que realmente quer viver? Ou vai dar o próximo passo mesmo com o coração acelerado? O medo vai estar lá, sempre. Mas agora você sabe que pode agir apesar dele, que pode funcionar mesmo desconfortável, que pode ser corajoso mesmo inseguro. Sua vida está esperando do outro lado do medo. Suas oportunidades estão esperando do outro lado do medo. Sua versão mais forte está esperando do outro lado do medo. Comente aqui embaixo. A partir de hoje, ajo mesmo com medo. Quero ver quem está realmente comprometido com essa mudança. Quero ver quem entendeu que coragem não é um sentimento, mas uma decisão. E se este conteúdo fez sentido para você, se você quer continuar desenvolvendo sua mentalidade estoica, se você quer mais ferramentas práticas para fortalecer sua mente, inscreva-se no canal Desbravador Estoico. Aqui você vai encontrar a filosofia dos que não fogem, dos que não se rendem, dos que escolhem crescer através dos desafios. A jornada da coragem começa agora, com você, com suas próximas escolhas, com suas próximas ações. Não espere se sentir pronto. Comece mesmo com medo. Comece mesmo inseguro. Comece mesmo desconfortável. Porque é exatamente assim que a coragem nasce.